Mas em que sentido, então, no Novo Testamento, Jesus passa a ser o Cordeiro de Deus? Vou apresentar a vocês, na Nova Aliança, os 5 aspectos de Jesus como Cordeiro de Deus. Lá. Em Atos capítulo 8, versículo 32, nós encontramos a descrição do encontro do Felipe com o eunuco, o etíope. E esse etíope, ele era um prosélito, ele estava voltando da adoração em Jerusalém. Então Felipe se aproxima da carruagem, depois de ter recebido essa orientação do próprio Espírito Santo. Ele percebe que o eunuco estava lendo Isaías 53, que diz: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Jesus, então, foi apresentado 700 anos antes do seu nascimento, lá pelo profeta Isaías, que estava sendo lido ali pelo eunuco. Jesus foi apresentado como o cordeiro mudo, e diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca, morreu calado. Nós sabemos que o profeta Isaías, nesse capítulo, estava apontando, estava profetizando acerca do sofrimento do nosso Redentor, que nasceria 7 séculos após. Isaías então descreve Jesus como aquele que sofre, como uma ovelha, como um cordeiro que está sofrendo, como que está sendo levado ali para o matadouro, que está sendo levado para ser tosqueado. Quando nós olhamos a vida de Jesus, a sua caminhada para a cruz, nós percebemos claramente que 700 anos depois, essa profecia se cumpriu na vida dele. Jesus sabia muito bem que deveria passar pelo matadouro do Gólgota. Ele sabia que ele seria o sacrifício apresentado a Deus. Ele sabia. Lembra lá de Mateus capítulo 16? Quando Jesus está predizendo a sua morte e ressurreição: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao 3º dia. O apóstolo Pedro fala: de maneira nenhuma, isso não vai acontecer. Aí Jesus repreende Pedro: afasta-te de mim, Satanás, para trás de mim. Porque Jesus tinha consciência de que ele deveria ir para a cruz como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Ele cumpriu cabalmente essa profecia. Ele foi pacientemente, calmamente levado pelos soldados romanos para o Calvário. Mas por que essa consciência em Jesus de que isso deveria ser assim? Os apóstolos não tinham consciência. Pedro repreendeu Jesus: não vai acontecer não. Mas Jesus tinha consciência de que deveria ser assim. A resposta está no próximo aspecto. Jesus é apresentado na palavra de Deus em Apocalipse 13, versículo 8, como o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Preste atenção, irmãos, Jesus nunca foi o plano B de Deus. Jesus sempre foi o único plano de Deus para salvar a humanidade. Algumas pessoas acreditam que na antiga aliança as pessoas eram salvas por obedecer à lei. Problema para essas pessoas: ninguém obedeceu à lei. Ninguém conseguiu obedecer à lei perfeitamente como é exigido. A obediência é exigida perfeitamente. Você não pode obedecer uma parte ou outra. Por isso lá em Tiago é dito que se você tropeçar em um item da lei, você é culpado por quebrar toda a lei de Deus. Ninguém foi salvo por suas obras, por sua religião, por ser judeu, como acreditavam os judeus naquela época. Não é que Deus tinha a intenção de salvar o homem através de Moisés, de Abraão. Não é que Deus colocou a sua esperança nesses homens e eles foram fracassando e Deus foi levantando. Agora nós temos Davi, rei segundo o coração de Deus. Agora vai. Aí Davi vai lá. Não é Davi. Aí Deus então se viu sem opção, falou: vou mandar meu filho, porque não tem mais quem mandar. Não é isso. A Bíblia descreve Jesus como o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quando Jesus pisou nessa terra, ele sabia que ele ia morrer como um cordeiro. Porque nos desígnios eternos de Deus, no plano eterno de Deus, em Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho já havia sido sacrificado. Já havia ido para o holocausto. Alguém certa feita disse: antes de Deus falar, haja luz, ele diz: haja cruz.
A cruz antecede a criação. A cruz não foi um acidente na vida de Jesus, antes foi o cumprimento cabal do propósito de Deus para salvar os seus eleitos. Jesus não é o plano B. Jesus é o único plano, porque Jesus é a única esperança para pecadores. Se não fosse a morte de Cristo, não haveria salvação. E nós bem sabemos, que nós já estudamos, que aqueles crentes do Antigo Testamento, eles foram salvos também pela morte retroativa de Cristo. Cristo na cruz pagou pelos pecados do povo que viria, pelos nossos. 2000 anos depois, nós estamos usufruindo dessa graça do perdão de Cristo que morreu lá atrás. Assim como o povo da antiga aliança também receberam o perdão e a graça pelo sangue de Cristo, ou pelo Cordeiro de Deus que foi imolado. Tempos depois, né? Cristo é a única solução para o homem. Deus sabia disso. Deus sabia que somente um perfeito sacrifício seria suficiente para nos conceder o verdadeiro perdão. Assim, então, nós entramos no próximo aspecto de Jesus como o Cordeiro de Deus. Porque se Jesus é um Cordeiro, e nós acabamos de ver em inúmeros textos aqui de Números 28 e 29, e todas as vezes é dito que o Cordeiro tem que ser sem mancha, não pode ser doente, tem que ser um Cordeiro perfeito. Nós sabemos disso. Então nós entramos no próximo aspecto. Jesus é o perfeito Cordeiro de Deus, porque ele não tem pecado. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, 16 e 20, ele ecoa essa verdade. Pedro está falando acerca da santidade. Está convocando os crentes a viverem vida santa. Ele diz assim: pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Versículos antes desse aí. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Temor. É uma convocação para viver uma vida santa. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos. Eles não foram redimidos por conta de prata, ouro, coisas perecíveis. Não. Vocês foram redimidos, aí entra no versículo que está aí, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Conhecido antes da criação do mundo, lá, lembra do princípio anterior, do aspecto anterior? E revelado nos últimos tempos em favor de você. Cristo é apresentado por Pedro como o cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado. Por isso nós podemos ser redimidos somente por Cristo Jesus, porque Ele é o único perfeito, sem pecado. Mas existe ainda um outro aspecto apresentado no Novo Testamento acerca de Jesus. Jesus é apresentado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, como o Cordeiro Pascal. Ele diz assim: livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Nós sabemos, irmãos, que o sacrifício de um cordeiro no dia da Páscoa não era para remissão de pecados. Não era para esse propósito o sacrifício de um cordeiro na Páscoa. O sacrifício de um cordeiro na Páscoa era para livramento da morte do primogênito do povo de Israel. Vale lembrar que para que esse livramento ocorresse, a palavra de Deus exigia a morte de um cordeiro. Era exigido que esse cordeiro fosse assado e que o sangue desse cordeiro fosse passado nos umbrais das portas. E assim, naquela noite, na última praga, quando o Senhor visitasse Israel, os primogênitos seriam livres da morte por causa do sangue de um cordeiro. Nós não podemos nos esquecer que o Antigo Testamento é uma sombra de uma realidade que se cumpre em Cristo. Jesus não veio nos livrar de uma morte física ou da morte física dos nossos primogênitos. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não veio nos livrar dessa morte. Veio nos livrar de uma morte ainda mais terrível. A morte eterna. A morte espiritual. A morte desse Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro Pascal, por isso Cristo é a nossa Páscoa, por isso todas as vezes que o cristão celebra a Páscoa, a ceia, o cristão está celebrando a Páscoa, porque
A Páscoa é um cerimonial judaico, não é um cerimonial cristão. A Páscoa não deve ser comemorada por cristãos, porque nós entendemos que todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, o cristão está celebrando a verdadeira Páscoa. Essa é a nossa Páscoa. Por isso foi dito pelos teólogos que Cristo é a nossa Páscoa. Porque na Páscoa nós somos lembrados também de um livramento da morte eterna, o livramento da condenação. Deus, ao passar com o seu juízo sobre nós, Ele encontrou em nossas vidas o sangue de um cordeiro que foi imolado. E agora nós sabemos que esse cordeiro é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, nós cantamos: seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Nós vamos cantar depois dessa música. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Então, na hora que você cantar, sinta o cheiro de sangue. Sinta o cheiro de sangue do seu Senhor. Assim como todo aquele sacrifício lá, era impossível não sentir o cheiro à distância. Isso era para ficar na sua memória. É para você ver a morte, o sofrimento. É verdade, é para tudo isso, é para ficar na memória. O pecado é uma coisa séria, traz consequências severas. Mas, graças ao bom Deus, o nosso Pai, Ele enviou o seu Filho como um cordeiro. E esse cordeiro na cruz derramou o seu sangue por nós. Por isso, bendito seja o seu sangue, que por nós, pecadores, verteu. Também nós temos um outro aspecto. Jesus é descrito no Novo Testamento, aqui por João, como cordeiro suficiente para tirar o pecado do mundo. A ideia de tirar o pecado do mundo não significa que a sua morte salvou todas as pessoas indistintamente. Senão nós cairíamos numa heresia chamada universalismo, daríamos as mãos ao Ed Renekiewicz e estamos lá juntos. Abraçaríamos tanta boboseira que ele prega por aí. Nós não defendemos o universalismo. Se nós defendêssemos o universalismo, nós teríamos que negar doutrinas como o do inferno, do juízo, da condenação. Quando João Batista disse que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele estava falando acerca da abrangência desse sacrifício. Vale lembrar que havia na mente de muitos judeus, principalmente os mais radicais, o conceito de que Deus só salvaria os judeus, que não haveria salvação para os gentios. E de acordo com alguns deles, os gentios serviam apenas como lenha para manter o fogo do inferno aceso. Eles agradeciam a Deus toda manhã, alguns judeus, né? Obrigado por não ser mulher, por não ser um gentio. Então eles tinham uma visão assim muito deturpada acerca dos gentios. E isso fazia com que a abrangência da salvação na mentalidade de muitos judeus, aqueles que não entenderam muitas profecias do Antigo Testamento, e já dizia que os gentios seriam incluídos, esses que não entendiam, que eram mais radicais, tinham dificuldade com esse tipo de argumento de que Deus salvaria outras nações, outros povos. Mas esse cordeiro que foi morto, ele é capaz de salvar pessoas indistintamente, não importando a sua raça, não importando a sua etnia. A prova disso somos nós, né? Todos os povos, tribos e raças. Quase isso, né? Temos bastante pessoas de outros países. O Brasil seria, na verdade, vários países dentro de um lugar só, né? Culturas diferentes. Esse texto fala sobre a abrangência do sacrifício de Cristo. A verdade é que o sangue de Cristo é suficiente para salvar todos os pecadores do mundo, se assim Ele quisesse. Mas é eficiente, ela é eficaz para salvar somente os seus eleitos. Por isso essa imagem que eu escolhi para colocar aí ilustra muito bem esse ponto. Como você pode ver, o sangue do Cordeiro desenhou o mapa mundo. Esse sangue é suficiente para salvar o mundo todo. Porque Jesus é o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado.